Well, let's see if we can start with the picture. Vamos ver se conseguimos começar com uma Can we see imagem. the little picture Podemos ver a imagem. of, Ah, do you know what that is? Sabe o que é aquilo? Can everyone see it? Todos conseguem ver? Do you know what a mustard seed is? Sabe o que é uma semente de mostarda? So last night, I thought I had something different, but the Lord Ontem à noite eu pensava que tinha algo diferente, mas the Lord rearranged everything. Deus reorganizou tudo. And He can do that E Ele pode fazê-lo, because He's God. porque Ele é Deus. And when we're surrendered to Him, E quando nós estamos rendidos a Ele, we're flexible, somos flexíveis, adaptable, adaptáveis and as we shared with the women, e moving with Him. como partilhámos ontem com as mulheres, nos movemos com Ele. So He took this little picture, Então, selecionei esta foto, well, big picture, uma grande foto, of a little seed. de uma pequena semente. Were you able to get the fullness of the tree, Conseguem perceber a grandeza da árvore? Pedro? Can we see what that looks like full grown? Podemos ver. Do you see that? It's a big tree. See, we're flexible. We're adaptable. Somos flexíveis, somos adaptáveis. Thank you. Obrigada. But from that little seed, Mas that daquela little mustard seed, Pequena semente de mostarda. we see this big mustard tree. Conseguimos ver esta árvore de mostarda enorme. Jesus, Jesus, in Matthew, em Mateus, talks about the parable fala numa parábola of a mustard seed. da semente de mostarda. Let's turn to, I believe it was Matthew 13. Vamos a Mateus 13, But I want you to keep the picture in your mind mas quero que mantenha a foto da árvore na sua mente. of the little seed, E the da pequena little bitty semente. mustard seed. A pequena semente de mostarda. Because that's what God wants to, Porque é isso que Deus quer I was going to use the word elaborate, explain explicar, elaborar to us a little different today. para nós de forma diferente hoje. So it's Matthew 13. Então é Mateus 13. I think it starts at 31. Yeah, there we go. 31. You want to read? Ok. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Remember, all he asks us to have Lembrem-se que tudo aquilo que Ele nos pede para ter is the faith the É- size of a mustard é a seed. fé do tamanho de uma semente de mostarda. He says we could move mountains Ele in diz- Matthew 17. Ele diz em Mateus 17 que podemos mover montanhas. What I found important, O que eu acho importante, interesting, interessante, when I was looking through this quando eu estava a for, ver, for further explanation, quando eu estava a estudar para explicar melhor, mustard seeds don't usually grow into mustard trees. as sementes de mostarda normalmente não crescem em árvores de mostarda. That's abnormal and unusual. Isso não é normal, não é usual. They tend to grow into mustard plants. Elas crescem para plantas apenas de mostarda. But that tree was a tree from Israel. Mas esta árvore é uma árvore de Israel. So Então, for it to be the size of a tree and abnormal, para ser do tamanho de uma árvore não normal, and what's perceived in the natural e aquilo que nós entendemos no natural as unusual, não é usual, takes the hand of a supernatural God. exige a mão de um Deus sobrenatural. But that's our God. He goes beyond the normal. Mas é aquilo que Deus é, Ele vai para além do normal. All he asks you to do is have a little bit of faith, Tudo aquilo que Ele nos pede para fazer é termos uma pequena porção de fé, a little bit of belief, uma pequena crença, a little bit of hope uma pequena esperança for him para Ele, to put his super on your natural, para Ele pôr o super no seu natural, to put his extraordinary on your normal, para pôr o seu extraordinário no nosso normal and make it manifest in the natural. e manifestá-lo neste mundo natural. Amen? Amém?
You're really, really intent. Estão mesmo com atenção. So I hope that's because we're getting it. Espero que seja porque estão a entender. And that you're as excited as I am about what he's saying about a little E seed. que estejam tão animados como eu sobre aquilo que ele diz sobre uma pequena semente. You may think this is elementary or beginning stage, Pode pensar que isto é muito básico, que é muito simples, but you're going to need this for where God is taking us on the next leg of our journey. mas vai precisar disto para entender onde Deus nos vai levar ao próximo passo na nossa viagem. He called it faith for the harvest, Ele chamou-lhe fé para a colheita, faith for the souls, fé para as almas, faith for the people, fé para as pessoas, faith to thrust your sickle. fé para acreditar na sua colheita. So let's Então, this weekend, este which fim de we're semana, still in, no qual ainda estamos, we were talking about being guided and led by the Spirit. falámos sobre ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo. As I shared with the women, to be led by the Como Spirit, partilhei com as mulheres, ser guiado pelo Espírito. you need to know Precisa Holy de Spirit. saber e precisa de conhecer o Espírito Santo. You need to be led by Holy Spirit. Precisa de ser guiado pelo Espírito Santo. How many? I'm not going to assume how many in here are filled with the Holy Quantos Spirit. aqui são cheios Can I com o see your Espírito hand? Santo? Posso ver as vossas mãos? Amen. And if Amém. you're not, E se não o é ainda, may He fill you now to Ele the fullness. o enche agora na sua plenitude. But it's going to take a desire. Mas vai requerer um desejo. It's the filling that leads you. É o enchimento que nos leva. Jesus knew that we needed help when He Jesus, went away. Jesus sabíamos que precisaríamos de ajuda quando Ele subisse para o Pai. In John 14, Em João 14, He talks about, Ele fala sobre: I will leave for the Comforter to come. eu orarei para que o Confortador, o Consolador venha. I will send you help. Enviarei ajuda. Because He knew we needed a guide. Porque ele sabia que nós necessitávamos de um guia. Holy Spirit has many roles O in our life. Espírito Santo tem muitos papéis na nossa vida. So it's very important that you access your help, Então é muito importante que tenhamos acesso à nossa ajuda. that you obey your help, Que obedeçamos à ajuda. that you listen to your help, Que consigamos ouvir a ajuda. that you have faith in your help, Que tenhamos fé naquele que nos ajuda. and God will do the rest. E Deus fará o resto. One of the roles Um dos papéis as helper, é como ajudador, guide, guia, comforter, confortador. there's more. I put a E há whole bunch. mais. Eu escrevi uma série delas. Basically, it's whatever we need in the moment. Basicamente é tudo aquilo que nós necessitarmos num determinado momento. But in John 16:14, Mas em João 16:14 you're able to see the specific conseguimos ver as especificidades roles that Holy e Spirit os has for us. específicos papéis que o Espírito Santo tem para nós. So, Father, Então, Pai, in the name of no nome Jesus, de Jesus, I ask you now eu te peço agora for anyone que todos aqueles who is not filled by your que ainda Spirit, não estejam cheios com o teu Espírito, that you place the desire in their que hearts coloques o desejo no seu coração, to not just be filled, para não serem apenas cheios, but to obey mas para obedecer the new ao novo guide, guia, helper, ajudador, comforter, confortador, friend, amigo, counselor. conselheiro. See, those are some of the other ones that we need in our life. Estes são alguns dos outros papéis que necessitamos na nossa vida. And for those of us who have Him, E para todos aqueles de nós que o temos, we thank you for such a precious nós gift. agradecemos por tão precioso presente. And we will follow you E seguir-te-emos all the days of our lives. todos os dias da nossa vida. Amen? Amém? Amen. Amém? So why are we led by the Spirit Então, of God? por que somos guiados pelo Espírito de Why Deus? do we need to be led by the Por que Spirit of God? necessitamos de ser guiados pelo Espírito de Deus? So that we can accomplish Para que consigamos His assignment chegar àquilo que Ele tem para nós. His assignment for us here on the earth. O papel que Ele tem para nós aqui nesta terra, a nossa missão. Our kingdom assignment. A nossa missão no reino. Not just the natural one. Não apenas no reino natural. Apostle said O apóstolo disse that souls, winning souls, que ganhar almas are what is his assignment, his é a goal. sua missão, é o seu objetivo. That was Jesus' goal. Que era o objetivo de Jesus. So we're here to finish the work that he started. Então estamos aqui para terminar o trabalho que Ele começou. Amen? Amém?
I began by talking about faith for the harvest Comecei por falar de fé para a colheita and thrusting your sickle. e confiar no nosso tempo, na nossa temporada. Let's go to Revelations 14, Vamos a Apocalipse 14, 14. 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. The 15 too? Okay. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. That's it? Amen. Amém. There's a purpose for the sickle. Há propósito para a ceifa. You have a picture of that too? Do you? Okay. Sim? Yeah. A You see that instrument? A foice. Conseguem ver aquele instrumento? I love the visuals Adoro a parte visual. because imagine the angel that's working with you to assist you. Porque imagine o anjo que está a trabalhar consigo para lhe dar assistência. That's the book of Revelations, not something Melinda made up. É o que fala o livro do Apocalipse, não algo que a Melinda está a inventar. Faith A fé, plus the work of a sickle mais o trabalho da ceifa. means you don't have to be a farmer to do that. Não temos que ser agricultores para fazer isso. See the angel that's working with you to help. Veja o anjo que está a trabalhar consigo para ajudar. The harvest is ripe. A colheita está pronta. That's why we see all the chaos. É por isso que vemos todo o caos. That's why we see manifestation of certain things. É por isso que vemos a manifestação de algumas coisas. Do you believe that God can use you as a sickle? Acredita que Deus o pode usar como ceifeiro? I am waiting for a response Estou à espera da resposta, because so is he. assim como ele também está. Some of the old ways of evangelism are not really working now. Algumas das antigas formas de evangelismo já não funcionam agora. We need strategy. Precisamos de estratégias. We need wisdom Precisamos de sabedoria from Holy Spirit, do Espírito Santo, the angelic host dos seres angelicais that assist with the sickle que ajudam com a ceifa to gather the harvest. para juntarem a colheita. What's interesting, O que é interessante at the end it said this, the angel swung his sickle on the earth, é que no final diz que o anjo gathered its grapes, vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as and threw them into the great wine no press. grande lagar da ira de Deus. But it didn't say wine came out, it said blood came out. Mas não diz que saiu vinho, diz que saiu sangue. Did you catch that? Conseguiram perceber? Do you want to see it? Querem vê-lo? Does it say that on there? Sim. Blood. Sangue. What did Jesus shed for O que é us? que Jesus derramou por nós? So that we may be what? Para que possamos ser o quê? Not just saved, it was an ultimate sacrifice. Não apenas salvos. Foi Again, o that's a último sacrifício. That's a supernatural picture. É uma visão sobrenatural. We crush grapes, Nós esmagamos as uvas, but out of it flows wine. mas disso sai vinho. Ponder that. Para além disso, Everything that I've shared so far tudo aquilo que takes the supernatural act of God. eu tenho visto exige o sobrenatural de Deus. Why would you not want to know? Por que você não quer saber? Your helper that he left for you. O seu ajudante, aquilo que ele deixou para si. I know you want to know because we're Sei in que the você room. quer saber porque estamos aqui. But more importantly, we need Mas mais importante, nós necessitamos the next level, do próximo nível, the next infilling, do próximo enchimento, the boldness da ousadia to harvest souls para colher almas God's way.
à forma de Deus, à maneira de Deus. So a sickle, as we've seen, is a harvesting hand tool, Então, a foice é um instrumento de ceifa, symbolically used simbolicamente usado to harvest unbelievers. para colher aqueles que não são crentes. It takes skill and precision. Requer precisão e capacidades. It takes strategy and boldness. Requer ousadia e estratégias. It takes wisdom, courage, and strength Requer ousadia, coragem e força to be able para ser capaz to accomplish what God is de calling us conseguir to. aquilo para o que Deus nos está a chamar. I'm going to digress one moment. Vou agora afastar-me um pouquinho do tema. I shared with the women Partilhei com as mulheres how God is highlighting Portugal. como Deus está a colocar o foco em Portugal. You have many people coming Temos muitas pessoas que estão a chegar for a reason por alguma razão that we started asking the Lord e why. nós começamos a perguntar a Deus porquê. Rather than be upset Para além de estarmos tristes ou chateados with some things that are happening, com algumas coisas que estão a knowing acontecer, that God is in control, sabendo que Deus está no controle, why is this happening at this por que é time? que isto está a acontecer neste tempo? So I woke up this morning, Então eu acordei esta manhã, looked at my phone, olhei para o meu telefone and Lord and behold, e olhei Elon Musk arrived here, e eu li que o Elon Musk chegou a Portugal, the Tesla designer. o dono da Tesla. Did y'all know that? Vocês sabiam isso? You did? Sabiam? So did you automatically start thinking, why is he here? Começaram a pensar automaticamente por que é que ele está aqui, What does he want to buy? What is he o after? que é que ele quer comprar, o que é que ele está à procura. We want to man the gates. Nós queremos Watch the gates. Nós queremos espias à porta, aos There's portões. there's a spiritual dimension, Há uma dimensão espiritual advantage de vantagem that God is giving que us Deus nos está a dar to turn the tables. para mudar as mesas. So whatever the enemy's plan may be, Então, qualquer que seja o plano do inimigo, realize that Romans 8:28, perceba que em Romanos 8:28, all things, todas as coisas, not something, all things não algumas coisas, work todas together for the good of those funcionam para o bem daqueles who love the Lord and are called according que, to his purpose. que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. So that means we as kingdom ambassadors Isso significa que nós, como Kingdom embaixadores do citizens, reino, como cidadãos do reino, need to man the wall. precisamos de estar às portas. If they're coming in for ill gain, Se eles estão a chegar é para alguma coisa, turn the tables. mudar as mesas. That faith is for more than souls. Essa fé é para mais do que almas. That faith Essa fé is to shake the gates of é hell para abanar os portões do inferno and not let their plans e prevail. não deixar que os teus planos prevaleçam. You have to get down in your heart and your spirit Tem now. que colocar no seu coração e no seu espírito, Melinda too, a Melinda também, that the earth is the Lord's que a terra é do Senhor and the fullness thereof, e a plenitude the world and they that dwell therein. e tudo aquilo que há no mundo. It means the earth is my Father's estate. Significa que a terra é aquilo que pertence ao meu pai. So begin to hope things. Então, comecem a esperar por coisas. And let's ask God why they're really coming in. E vamos perguntar a Deus porque é que eles estão realmente a vir para cá. And let it be for His goodness and His E que favor. seja para a sua bondade e para o seu favor. I recognize Eu reconheço that Portugal is a gem. que Portugal é uma pedra preciosa. God made it that way. Deus fez-la assim. Regardless of what you feel or think. Independentemente daquilo que nós pensamos ou sentimos. You know, I watch people so happy Sabe, eu vejo pessoas tão felizes for football games. pelo futebol, pelos jogos de futebol. Oh, you back your team 150%. Vocês apoiam a vossa equipa 150%. They keep me awake at night, Eles mantêm-me acordados à noite cheering on their teams. a apoiar a sua equipa. That's a good attribute to have. É um bom atributo para ter. But do it for the kingdom. Mas faça-o para o reino. That means watch, Significa veja homens, and disallow e isto permite the things that should not be. as coisas que não deveriam acontecer. I tried to find why Elon Musk was here. Eu tentei pesquisar porque é que o Elon Musk estava aqui. He came on a private jet because he can afford it. Ele veio num jet privado porque pode pagar. With his son. Com o seu filho. He was either 3 or 6. O filho tem 3 ou 6 3 or filhos. 6 years old. I know. But they did not say why. Mas eles não disseram porquê que ele veio.
Is it a vacation? Veio de férias? Is it peace? Veio de forma pacífica? We don't know. Nós não sabemos. He didn't let himself be photographed. Ele não se deixou ser He got fotografado. in a private Mercedes van Ele entrou numa carrinha de and Mercedes whisked privada away somewhere. e foi para algum lugar. You have something the world needs. Vocês têm algo que o mundo necessita. How are we co-laboring with Christ Como é que nós estamos a lidar com a crise? to watch the strategy come to pass? Ver todas as estratégias acontecerem. Activate your faith that's the size of a mustard seed. Ative a sua fé, que é do tamanho da semente da mostarda. Matthew 17:20 refers to Mateus 17:20 the mustard seed as well. refere-se à semente de mostarda também. But in this instance, he was speaking to the disciples about their unbelief because Mas aqui Jesus estava a falar para os seus discípulos acerca da descrença, da incredulidade, they couldn't cast out a demon. porque eles não conseguiram expulsar um demónio. You want to read, please? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. He told them then again, Ele disse-lhes novamente: just have faith the size of a mustard tenham seed. apenas fé do tamanho de um grão de So mostarda. that little seed is important. Essa pequena semente é importante. Again, next Novamente, level. novamente, o próximo nível. The next thing we need is strategy. A próxima coisa que necessitamos é estratégia. We talked about faith, but faith without a strategy. Falámos sobre fé, mas fé sem estratégia. The Bible puts it this way in the book of A James. Bíblia coloca-o desta forma no livro de Tiago: Faith without works is dead. a fé sem obras é morta. Your works is the strategy that God gives O you. seu trabalho são as estratégias que Deus lhes dá. Remember we shared earlier Lembra-se daquilo que partilhámos antes? that it wasn't just enough. Que não era apenas suficiente. Well, I didn't say it that Bem, way. eu não o disse dessa forma. But you have to Mas- have works with your faith. Tem que ter obras com a sua fé. In the Bible, we read several people that had good strategies. Na Bíblia lemos sobre várias pessoas que tinham boas estratégias. That's another job of Holy Spirit. É outra tarefa do Espírito Santo. As guide, he's a major strategist. Como guia, ele é um grande estrategista. God had the ultimate strategy. Deus tem a última estratégia. We read that in the book of Genesis. Lemos isso no livro de Gênesis. Jesus, Jesus, Nehemiah, Neemias, Joseph, Josué, Joshua, Josué, David, Davi, Jael, Joel, Deborah, Débora, you, eu, me, todos, y'all. todos. Put your name there Coloca o seu nome lá. because you need a strategy to accomplish what he Porque desires. necessitamos de estratégia para conseguir fazer aquilo que ele deseja. Holy Spirit is guide, O Espírito Santo é guia, intercession is prayers, é intercessor nas orações. equipping, as it says in the book of Ephesians, Ele equipa-nos, como diz no livro de Efésios, the saints for the work. equipa os santos para o trabalho. All are given strategies. A todos são dadas estratégias. Will we take the time Será que temos o tempo to actually hear para realmente ouvir and then fully obey? e depois obedecer completamente? Prophet Gina talked about fully obeying. A profeta Gena falou sobre obediência total. It's not enough to half obey. Não é suficiente obedecer. Other people are waiting on us. Outras pessoas estão à nossa espera. And you can't just leave it to the people that's up here. E não pode apenas deixar o trabalho para as pessoas que estão aqui em cima. The blessing here is I'm talking to a room full of evangelists. A bênção aqui é que eu estou a falar para uma sala cheia de evangelistas. Amen? Amém? So your desire is there. It makes it easier. Então o seu desejo, como o seu desejo está lá, torna-o muito fácil. Amongst other things, evangelism is one of the tools. Entre outras coisas, o evangelismo é um dos instrumentos. And now you know that you have a sickle. E agora você sabe que tem uma To work foice with. para trabalhar com, You have the little mustard seed to tem work with. a pequena semente de mostarda para trabalhar, You have Holy Spirit as your guide, tem o Espírito Santo como seu guia, your helper, o seu ajudador, your comforter. o seu confortador. And now we need boldness. E agora precisamos de ousadia. That's a little different, Essa right? é diferente, certo? And there's a difference between boldness and courage. E há a diferença entre ousadia e coragem. At the beginning of the year, No início do ano, well, it's really
the head of the year for Hebrew. It's the head of the É year. o início do ano no calendário hebreu. So that's more so September. É setembro. I seek the Lord for a strategy. Eu busquei a Deus por estratégia. I call it a self-assessment Eu chamo-lhe uma autoavaliação on how he believed my year went em como ele via que o meu ano correu and what it is I need to do. e o que é que eu necessitava de Now, I don't fazer. just do that one time a Eu year. não faço isso só uma vez por ano. That's a daily seek. É uma busca diária. But that's when he tends to give a larger portion Mas é quando Deus costuma dar uma porção maior, according to the festivals in the Bible. de acordo com as festividades na Bíblia. I am not Jewish. Eu não sou judia, I am kingdom. eu sou do reino. He chose to put blessings on that time. Ele escolheu colocar bênçãos nesse tempo, nessa temporada. So I obey him with that. Então eu obedeci-lhe com isso. The other thing is then my husband A outra coisa é que o meu marido has a vision for the family. tem uma visão para a família. I have a vision that he gives me individually for our household as well. Eu tenho visão que Deus me dá individualmente para a nossa casa, para a nossa família também. But what happens is when we do it separately Mas o que acontece é que quando o fazemos separadamente and then come together, e depois juntamos, God paints a picture for us. Deus pinta um quadro para nós. He says, write the vision and make it plain. Ele diz, escreve a visão e torna-a bem legível. Writing your vision is writing a strategy. Escrever a sua visão é escrever uma It's a plan estratégia. of God. É o plano de Deus. It's important to have that. É importante ter isso. It says, they that have it will run with it then. Diz que aquele que a tiver correrá com ela. And the interesting thing is, I don't look at it every day. E uma coisa interessante é que eu não olho para ela todos os dias. But by the end of the year, Mas no final do ano, or the time period, ou num determinado período de tempo, God manifests that thing. Deus manifesta isso. Another example of trust. Outro exemplo de confiança. But you can't just only keep it in your head. Mas não pode apenas tê-lo na sua cabeça. Well, you can. Bem, realmente pode. But I'm testing him at his word. Write the vision and make it plain. Estou a testar a sua palavra, escrever a visão e torná-la bem legível. In that part of, again, self-assessment, Nessa parte de autoavaliação, that strategy, a estratégia it takes that. demora tempo. We read that in the book of Acts, Lemos isso no livro de Atos and I shared with you people who we can read their strategy. e eu partilhei para que possamos ler as estratégias do povo. They actually lived it out Eles viviam realmente isso, while working it out. enquanto trabalhavam nisso. Your strategy should be progressive. A sua estratégia deve ser progressiva. Let's take Joshua. Vamos ver Josué. Well, let's take Moses first. Vamos ver Moisés primeiro. Joshua was Moses' mentee, Josué era o discípulo de Moisés. coach. Moisés era o treinador. I look at that as apostle, Vejo isso como apóstolo, Antonio, António and Pedro, e Pastor Pedro, Pedro. pastor Pedro. Moses Moisés- taught Pedro Moisés ensinou Pedro up to a certain point. até um certo ponto. What he taught him is the patience he had. O que ele lhe ensinou com a paciência que tinha, He used a staff. ele usou um cajado. We move over to Joshua, Voltamos para Josué, aka Pedro, que é Pedro, and we watch him come in with a militant strategy. e vemos-lo chegar com uma estratégia militar. If he learned correctly from apostle, Se ele aprendeu corretamente do apóstolo, they're laughing. I don't think they know you eles, come with a militant eles, strategy. eles estão a rir-se, por isso sabem que tem uma estratégia militar. Whatever the strategy is, Qualquer que seja a estratégia. if you learned correctly from your father, Se aprendeste corretamente do teu pai, your strategy should go faster and further. a tua estratégia deve ser mais rápida e mais além. That's the desire Esse é o desejo for true fathers with sons, que os verdadeiros pais querem para os Mothers with filhos, daughters. mais mães para filhas, parishioners with pastors, discípulos e pastores. and it's necessary now for the harvest. E é necessário agora para a colheita. We need strategies that go further and faster. Precisamos de estratégias que vão mais rápido e mais além. So know that
Por isso saibam que the expansion that you have now, a expansão que têm agora it's only going to get bigger. só vai ficar maior. So we're praying for laborers Então oramos por trabalhadores to already be positioned in these para que places sejam colocados nestes lugares, so that the work can go further, faster, para que o trabalho possa ir mais rápido e mais além and more e effective. que seja mais eficaz. As you're sitting in here now, Enquanto estão sentados aqui agora, all ages, de todas as idades, male and female, homens e mulheres, children upstairs, crianças lá em cima, babies in the nursery, os bebés no berçário, we are all being prepared estamos todos a ser preparados to accomplish the assignment para cumprir a missão of the angels swinging sickles, dos anjos a ceifar a colheita, swinging their sickles. balançar a sua foice, Again, with strategy. novamente com estratégia. Because if you go aimlessly, Porque se vai sem qualquer estratégia, you're expending your energy, está a gastar a sua energia, you're not listening to God's não instructions, está a ouvir as instruções de Deus and your strategy can fail. e a sua estratégia vai falhar. Next, we're going to look at courage. A seguir vamos ver a coragem. Deuteronomy 31:6. Deuteronômio 31:6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. The next one is Joshua 1. That's where we hear it O mostly. próximo é Josué 1, é aquele que nós conhecemos mais. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amen? Amém? In this instance, Joshua was taking land. Neste momento, Josué estava a tomar posse da terra. Joshua moved with the strategy God gave him. Josué moveu-se com a estratégia que Deus lhe deu. If you remember, it also says Se recorda, também diz that he's to meditate on the word day and night para meditar na palavra dia e noite, so that it will not depart out of his mouth. para que ela não saia da sua boca. Again, that's part of strategy. Novamente, isso é parte de uma estratégia. Your plan. O seu plano. The word is a strategy as well. A palavra é estratégia também. So it takes courage. Então, requer coragem, It takes risk requer risco, to be able to go out and take land and people. para ser capaz de sair e tomar posse de pessoas e da terra. How many have been rejected when you went out? Quantos foram rejeitados todas as vezes que saíram? Yeah. Okay, Sim. only 2 people? Só 2 pessoas? Do people turn around? Oh, no, I don't 2 want to hear pessoas it. voltaram-se, não, eu não quero ouvir nada disso. But we're not to take it personal. Nós não temos que o tomar como pessoal. They rejected Jesus too. Eles também rejeitaram a Jesus. And sometimes you may not be able to talk to people, E às vezes você pode não ser capaz de falar com as pessoas, but your life can be a testimony. mas a sua vida pode ser um testemunho. And we carry his light E nós carregamos a sua luz so that people can see what he's done in our para life. que as pessoas possam ver aquilo que ele tem feito na nossa vida. And if it's enticing enough, E se é forte o suficiente, they'll want it. eles vão querê-lo. A lot of times we jump and shout for the miracles, Muitas das vezes nós saltamos e gritamos por milagres, which we should, o que devemos fazer, but there's a process. mas há um processo. And are we willing to obey the E process? será que nós estamos prontos e dispostos para obedecer ao processo? That was courage. Isso foi coragem. Let's look at boldness. Vamos ver ousadia. Acts 4:29. Atos 4:29. Before she reads, Antes de eu ler. what I love about this is
O que eu gosto sobre esta parte the apostles in the book of Acts were already bold. é que os apóstolos no livro de Atos já eram corajosos, já eram ousados. Look at what they did and accomplished. Vejam o que eles fizeram e o que conseguiram. So boldness was there, Então a ousadia estava lá. but in this passage, Mas nesta passagem, they asked the body to pray for their boldness. eles pedem ao povo para orar pela sua ousadia, para que tenham ousadia. Let's read 29 through Vamos 31. ler 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Why did they need boldness? Why do you think they needed more Por que é boldness? que você acha que eles necessitavam de mais ousadia? Because you never stop where you are. Porque nós nunca paramos onde estamos. The enemy to success, Say what? an enemy to your next level of success, O inimigo para o seu próximo nível de sucesso can be your past pode success. ser o seu sucesso do passado. Can you say that again? Vamos dizer novamente, o inimigo do seu passo à frente, do seu próximo nível, pode ser o seu sucesso passado. Because you can get comfortable in what you Porque accomplished pode ficar confortável naquilo que já when there's conseguiu. so much more ground to Quando há take. muito mais terra There's para so tomar, many more souls to muito mais win. almas para ganhar, There's so much more land to muito take. mais terra para conquistar, There's so many more miracles to be made manifest. muitos mais milagres para se manifestarem. There's so much more. Há tanto mais. So it takes more faith. Então requer mais fé. But he just said a measure. Mas ele falou só numa medida. It takes courage. Requer coragem, It takes boldness. requer ousadia, It takes strategy. requer estratégia And e it takes boldness. requer ousadia. Ephesians 6:19-20. Efésios 6, 19 e 20. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixadora em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. The book of Ephesians, I love it because it equips the saints Eu gosto do livro de Efésios porque ele equipa os santos and the ain'ts, e non-believers. os descrentes. I say saints and ain'ts, Em inglês é diferente, diz santos e não santos. okay? Believers and É non-believers. crentes e descrentes. Because once we're equipped, Porque uma vez que somos equipados, we have to go out and equip others, right? temos que sair e equipar outros, The certo? very souls that we're going to As save. almas que vão ser salvas. I've had the blessing Já tive a bênção and privilege of traveling the e o world privilégio de viajar pelo mundo with Chuck Pierce. com Chuck Pierce. I don't know if you know him or Não not, sei se o conhecem ou não, but we cover a lot of territory. mas nós passamos por muito território. It was nothing to be on a trip Não foi nada como uma viagem in about 5 de days, turismo, foi uma viagem de 5 dias, traveling from the United States viajar dos Estados Unidos to parts of Africa, para partes de África, go on to India, ir à Índia, go on to Israel, ir a Israel and then go back to e America depois voltar para a América. in a matter of 5 or 6 days. Numa questão de 5 ou 6 dias. Not because he's famous, Não porque ele é famoso, but he has a heart to see the nations healed. mas ele tem um coração para ver a cura das nações. He didn't ask people for money. Ele não pediu dinheiro a ninguém. God provided Deus providenciou tudo, strategy, providenciou estratégia, whether it's through books or whatever else it quer needs. seja por livros ou por algo mais que ele necessitasse. But the other thing I want to say is it takes strength in your body Mas a outra coisa que eu quero dizer é que requer força to física be able to do that. para ser capaz de fazer isso. It's not for the faint of heart. Não é para um coração desanimado. All of this began on my knees Tudo isto começou nos meus joelhos. back in the 90s. Por volta dos anos de 1900, It was part of the mandate era parte do mandato in Matthew 28. em Mateus 28. The anointing is on the go ye.
A unção está sobre os enviados. That's a Melinda phrase. É uma frase da Melinda. The Bible says, "Go ye therefore and teach all A nations, Bíblia- baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit." A Bíblia diz: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Your go ye can be on your knees, A sua intenção pode ser estar de joelhos, as well as in an aircraft, assim como estar num avião, as well as in the car when you drive to these assim places como estar dentro do carro enquanto conduz para estes lugares. that you're establishing now. Que está a estabelecer agora, é isso que está a estabelecer agora. But the strength that it's going to take in your Mas body a força que vai ser necessária no seu corpo físico is also é também predicated, dependent dependente upon the things that I just shared, daquilo que temos partilhado. and us taking care of our bodies to do it. E isso também requer que tomamos conta do nosso corpo para o fazer. So what I'm doing today, Então o que estou a fazer hoje, what the Lord is doing o today, que Deus está a fazer hoje, what Holy Spirit desires to do today, que o Espírito Santo deseja fazer hoje, is to let you know é fazê-lo saber Romans 12, 1 and 2, this is the last scripture. que em Romanos 12, 1 e 2, é a última passagem. Pastor Pedro's gone, right? Yeah, I don't see him in it O right now. pastor Pedro fugiu, certo? So yesterday I only had 2 or 3 scriptures. Ontem eu só tinha 2 ou 3 escrituras. Today a whole lot more came Hoje eu tenho out. muito mais. I almost did like Anna. Eu quase fiz como a Ana. I'm joking. Estou a brincar. But it's okay because the word says Mas está tudo bem, porque a palavra diz his word will not turn unto que him a void. sua palavra não volta para trás vazia. In Isaiah 55, Em Isaías 55, 8 through 9, somewhere 8 e around there. 9, por aí, You don't have to pull it up. não tem que o pôr. But he says his word will not Mas return ele unto him diz void. que a sua palavra não voltará vazia. The word of God are seed A sown, palavra de Deus é a semente que ele semeou. and they mixed with the atmosphere this E morning ela misturada com a atmosfera nesta manhã of my breakthrough is here. do rompimento que está aqui. That was good soil. É um bom solo The aqui. atmosphere A in our atmosfera bodies nos nossos corpos was real good soil é muito bom solo to take root and grow. para criar raízes e crescer. Remember the little mustard seed? Lembra-se do pequeno grão de mostarda? Remember the tree. Lembra-se da árvore? I will not settle for a plant when God wants to give me a Eu tree. não me vou conformar com uma planta quando Deus me quer dar uma árvore. Say that again. Eu não me vou conformar com uma planta quando Deus me quer dar uma árvore. Amen. Amém? It's his word. Thank É you. a sua Thank palavra. you. Obrigada, obrigada. The enemy, the other one, O inimigo, o outro, to your next success para o seu próximo is sucesso, settling. é o acomodar-se. So you have to know what God promises you. Então tem que saber aquilo que Deus lhe prometeu. Again, his super on your natural. Novamente, Ele é o super no nosso natural. Your expectation A sua expectativa will give you a tree and not a plant. vai dar-lhe uma árvore e não uma planta. Why are we transformed? Por que é que somos transformados? Last week, A semana passada, I heard Pastor Pedro eu ouvi o pastor Pedro read one of my favorite scriptures. ler uma das minhas passagens preferidas. And it's Romans 12, 1 and 2. E é Romanos 12, 1 e 2. There's a caveat. There's what? There's a precursor, something you have to do before. Há algo que nós temos que antecipar. One comes before two. Vem antes do 2. Romans 12, 1. Romanos 12, 1. We have to first present our bodies Temos as living que primeiro sacrifices. apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. You can read. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Then you get to Depois chegamos ao 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. So we have to present our bodies Então temos que apresentar os nossos corpos as a living como um sacrifice. sacrifício vivo.
I talked about the blood sacrifice Eu of Jesus falei sobre o sacrifício When de we- sangue de Jesus when we first started. quando nós começamos. He requires sacrifice of us as well. Ele também requer o sacrifício de nós. Once we die to ourselves, Uma vez que morremos para nós mesmos, it doesn't mean you don't have fun anymore. não quer dizer que você não se divirta mais. Joy is an attribute of Jesus. A alegria é um atributo de Jesus. I love to laugh. Eu gosto muito de me rir. It's joy unspeakable, full of glory, A sua alegria é cheia de glória, that takes us from glory to que nos glory. leva de glória em glória. Don't take your life and yourself so serious. Não leva a vida e não se leva a si próprio muito sério. Jesus had a sense of humor. Jesus também tinha humor, também tinha sentido de humor. He did. Ele tinha. And it's okay to do that. E está tudo bem fazer isso. But after you have sacrificed your body, Mas depois de você sacrificar o seu corpo, your mind, a sua mente, my will, a minha vontade, my desire, o meu desejo, my hopes and dreams, as minhas esperanças e and sonhos, surrender them to His, e rendendo tudo a Ele, then I can be transformed depois eu posso ser transformado so that I don't not know who I am. para que eu Identity. saiba aquilo que eu sou, I identidade, don't not know my purpose. para que eu saiba o meu propósito, I don't not know who I belong para to. que eu saiba a quem eu pertenço. What's the last one? Coração. There you Heart. go. I do not give Him my full heart. Eu tenho que lhe dar o meu coração completamente. Once I've done that, Uma vez que eu faça isso, then we can depois podemos transform and not conform. ser transformados e não conformados. We have a whole generation that's a little confused about that. Temos uma geração que está um bocadinho Go confusa ahead, com let me give isso. you time to clap. Vou dar-vos tempo para aplaudir. Because we don't want to conform, we want to transform. Porque não Amen. nos queremos conformar, queremos ser transformados. Amen. Amém? Amen. Amém? We're in a room full of transformers. Estamos numa sala cheia de transformadores. I said yesterday I saw champions. The Eu- women were champions. Eu disse ontem que eu via mulheres campeãs, But we are transformers. mas somos transformadores. According to the word of De God. acordo com a palavra de Deus. We will teach the next generation. Ensinaremos a and the próxima next geração e a generation próxima geração by the example that we lead, pelo exemplo que nós lideramos. that they don't conform to the world, Que but não they nos transform. conformamos com o mundo, mas nos transformamos. Everything we shared this Tudo morning aquilo que partilhamos esta manhã points to why aponta para o porquê we're transformed que somos transformados and will not conform. e não conformados. Some of us are called to be out in the marketplace, Alguns de nós somos chamados para estar nas ruas, whether it's government, quer seja Politicians, no governo, na política, education, na educação, medical. no campo médico. You know, you get the example. Percebem os exemplos? We need to be out there, Precisamos de estar lá fora, but we do not need to conform while we're out mas there. não temos que nos conformar enquanto We estamos need lá to be fora. unique and authentic, Precisamos de ser únicos e autênticos, because if you don't go out there, porque se não formos lá fora, you will know the plan of the enemy by prayer, sabemos o plano do inimigo através da oração, but you're tested in the midst. mas somos testados apenas ali no meio. Jesus didn't run and hide. Jesus não correu e não se escondeu. He manifested miracles in their midst Ele manifestou milagres no so seu that they meio could believe. para que eles pudessem crer e acreditar. He didn't conform. Ele não se conformou, He transformed. ele transformou And he left us a helper e deixou-nos um ajudador to help us transform. para nos ajudar a ser transformados. It's all É supernatural. tudo sobrenatural. It's all about being É supernatural. tudo sobre ser sobrenatural. Faith without works is A what? fé sem obras é o quê? We're not dead. Nós não estamos mortos. We are going to, first of all, we have faith. Primeiro nós temos fé. And if you'll stand up, E please. se levantar, por favor, se ficar de pé, por favor. Worship team, if you're going to A come back. equipa de louvor, se puder subir, Please. por favor. I could feel the atmosphere Eu this posso morning sentir a atmosfera nesta manhã, during the worship, durante a adoração, charged and full of faith. cheia de fé. We called it breakthrough. Chamamos-lhe rompimento. But what was the breakthrough for? Mas para que é o rompimento?
How did he break through in each one of us? Como é que Ele rompe em cada um de nós? Only you can answer that question. Só você próprio pode responder a essa questão. I ask you to ask the Lord, what was that all about Vou this morning? pedir-lhe que pergunte a Deus o que é tudo isto esta manhã, Personal pessoalmente, as well as corporate. assim como em conjunto. I see 12 cities. Eu vejo 12 cidades. I don't know if you call them regions here or cities. Cities and regions. I see it's the same 12 thing. more. Ok. Ela vê mais 12 cidades. I see 12 more within the next year and a half. Ela vê mais 12 cidades no próximo ano e meio. I don't know how God's going to do it. Não sei como Deus vai fazê-lo. It's not up to me to know that. Não é a mim que eu tenho, não me cabe a mim saber como Ele o faz. I'm just a messenger. Sou apenas uma mensageira. I know that he'll be answering prayers. Sei que Ele vai responder a orações. I know that he will position people. Sei que Ele vai posicionar pessoas, People are resources. pessoas e recursos. When Jesus chose his disciples, Quando Jesus escolheu os seus discípulos, he chose them based on their potential. Ele escolheu-os com base no seu potencial. Yes, they were tax Sim, collectors, eles eram coletores de impostos, fishermen, pescadores, farmers, agricultores. Luke, doctor. O Lucas era médico, But the thing is, mas o importante é, he saw the potential in them. ele viu o potencial em cada um deles. That little mustard seed Aquela pequena semente de mostarda has the potential to be tem the tree tem o potencial para ser aquela árvore. when you allow his supernatural. Quando você permite o sobrenatural de Deus, When we see the picture the way he sees it, quando nós vemos a imagem da forma como Deus vê, be truer, be more real para que seja mais real, torna-se mais real than what the world tells us do it que could be. aquilo que o mundo nos diz que pode ser. The anointing A unção is on your go ye. está sobre a sua ida. It's all É supernatural. tudo sobrenatural. You have manifested miracles in your midst. Tem visto Milagros. milagres. Tem visto milagres manifestos no seu meio. God didn't just stop there. Deus não parou aí. Now he wants you to take more Agora territory. Ele quer que você tome mais território. Father, I thank you Pai, eu te agradeço for whatever 12 cities you have por aquelas 12 cidades que tu tens no coração. within the next 18 Nos months. próximos 18 meses. That you begin to awaken people in those Que cities. comeces a acordar pessoas em cidades. That you awaken them to pray. Que tu as acordes para orar. And that they welcome you in your purpose. E que elas se juntem a ti no teu Your propósito kingdom assignment. e na tua missão do teu reino. To come in with strategy, Para que venhas com estratégia, boldness and courage, coragem e ousadia. faith beyond this earth, Fé para além do natural nesta terra. faith beyond our own faith, Fé para além da nossa própria fé. faith beyond our last accomplishments, Fé para além das nossas últimas conquistas. faith even when we feel like we've been let down. Fé mesmo quando nós sentimos que fomos desiludidos. We still trust in you. Ainda confiamos em ti. We still believe you to send people as resources. Ainda queremos que tu vais mandar pessoas e recursos. You raised up people in their Tu own land. levantaste um povo na sua própria In terra. the book of Joshua, No livro de Josué. Joshua had to go in and wipe out the ice. Josué teve que ir e limpar a terra. But we have Holy Mas nós Spirit, temos o Espírito Santo. a precious gift. Um presente precioso. We have angelic Nós assistance temos assistentes angelicais that will begin with cleansing our own que homes, começarão por limpar as nossas próprias casas, our own bodies, os nossos próprios corpos, our own as families, nossas próprias famílias, but bringing about your promise mas que trarão a tua promessa of those 12 cities. daquelas 12 cidades. God, I don't know why you're hastening. Deus, eu não sei porque é que estás a insistir. I don't know why you're quickening your work. Eu não sei porque é que estás a apressar o teu trabalho. But I thank you that this room of Mas transformers eu te agradeço por esta sala de transformadores are ready to work with you. que já estão a trabalhar contigo. We will not question you. Não vamos questionar-te. We will move based on the potential Vamos mover-nos baseados no potencial that you placed within each one of que us. tu colocaste em cada um de nós. We go forth
forth on the mandate Nós vamos para além do mandato of go ye therefore and teach all de nations, ir e ensinar todas as nações, baptizing them in the name of the Father, batizá-las no nome do Pai, the Son, and Holy do Filho e do Spirit. Espírito Santo. We say we will take our Nós Canaan. dizemos que vamos tomar We Canaã. welcome our Goshen. Nós vamos e tomar We will a dig terra. again Nós fazemos novamente the well of Rehoboth. o poço. Rehoboth. Rehoboth was a well in the book of in Genesis. Ok, em Gênesis, The son Isaac dug. o filho Isaac cavou. He dug up old wells, Ele cavou os poços antigos do seu pai, two which were empty, que estavam vazios. but then he hit one. Mas depois ele He hit encontrou one. Ele encontrou um. He hit one Ele encontrou um. that was a big well. Era grande poço. It was a gusher. Era poço grande. It was a geyser. Era geyser, Keep algo enorme. pressing. Continua a pressionar. Those 12 cities, Essas 12 cidades, they hold what we need elas têm aquilo que as necessitamos keys for Portugal. como chaves para Portugal. You have help out there in the land. Tem ajuda lá fora na terra. Your prayers have not been in As vain. vossas orações não foram em vão. Portugal, it's time to hit Rehoboth. Portugal é tempo de se levantar. Don't look at who's coming in here appearing to be taking things. Não olhem para aqueles que vão chegar que stand querem your levar ground. coisas. Fique no seu Stand lugar. your ground. Fique na sua terra. Stand flat-footed Fique firme and let the Lord know e deixe Deus saber that He has ambassadors. que Ele tem He embaixadores. has ambassadors Ele tem willing to work, embaixadores dispostos a trabalhar, willing to take the land. dispostos a tomar a terra. Because we have what? Porque nós Strategy. temos o quê? Estratégia, We have faith. temos fé, We have boldness. temos ousadia, We have courage. temos coragem. We have Jesus. E temos Jesus. We have Temos Jesus. Jesus. We have Holy Temos Spirit. o Espírito Santo. In our labor, E o nosso trabalho, Jesus' sacrifice o sacrifício de is Jesus, definitely not in vain. não foi em vão Do you definitivamente. believe that He can take the sickle Crê que Ele pode tomar a foice and swing at grapes, e colher, but that we watch cortar, blood? mas temos que We ver, watch blood come out of the temos wine que ver press. sangue sair da prensa So do go ye vinho. therefore, Então vá, baptizing, batizando, but more importantly, manifesting para que mais se miracles manifeste in your midst. milagres no seu meio. So I hear the Lord saying, you have help. Eu ouço Deus a dizer, você tem If you ajuda. begin to let Him show you your next Se strategy. todos deixarem que Ele deixe, que The Ele vos mostre a estratégia seguinte. I'm sorry. The next plan, O próximo plano, you'll see that there are more with you verá que há mais com vocês than against you. do que contra vocês. Be strong Seja forte and very e courageous. muito corajoso. Be strong Seja forte and very e courageous. muito corajoso. Be strong Seja forte and very e courageous. muito corajoso. And you will eat the good of the E land. vai comer do melhor desta Says the terra. Spirit of the Diz living o God. Espírito do Deus Amen. vivo. Amém? Amen. Amém. Amen. Amém.